Olá, família Nascido de Novo, eu sou Adolfo Cler, seu professor de exegese. Bom, um aluno perguntou para mim, né, e eu falei para ele, eu vou gravar um vídeo aqui para a galera do Nascido. Ele fez uma pergunta muito interessante, né, como que deve se traduzir Apocalipse 3, verso 10? A expressão ectes hora, né, da hora ou na hora. Qual que é a tradução mais correta? Bom, boa parte das traduções, se você for ler sobre esse texto, eles vão trazer da hora da aprovação. Tem uma tradução que eu procurei, penei para achar ela, mas achei. Ela traz na hora da aprovação, que é a tradução brasileira. Todas as outras, Almeida Atualizada, Revista Corrigida, Corrigida Fiel, outras traduções trazem te guardarei da hora da aprovação para traduzir esse texto. O que acontece? Esse texto, em volta, ele é um texto circundado por uma questão teológica. O arrebatamento secreto, né? Alguns creem que, dependendo da forma como vai ser traduzido, ele defende da ideia de um arrebatamento secreto. Outros, por outro lado, vão entender que não, o texto não está falando de arrebatamento secreto. Tá? Mas isso não é um problema muito grande, na minha visão, no tocante ao texto e como ele tem que ser traduzido, porque as duas traduções, ao meu ver, elas estão corretas. As duas traduções elas não fogem ao sentido do texto. Lembrando que a gente tem que olhar para as relações gramaticais internas e a gente tem que olhar para a perícope como um todo. A gente tem que respeitar, como professor de exegese, eu tenho que ensinar vocês, eu tenho que falar para vocês que vocês têm que ler o contexto e sempre observar nas datas, ok? Como é que eu posso explicar isso para vocês? Vamos primeiro ao texto grego, né? O texto grego aqui, ele vai trazer assim: rote interesses, né? Porque guardaste, tom logum tes, né? A palavra, né? Tom logum tes da hipomones, né? Esperança, mu minha, cago também, cetereço te guardarei, ectes horas da hora, tu peirasmu da aprovação. O texto que a gente está buscando aqui, que a gente tem interesse, é o ectes horas, que o que acontece? Que é uma preposição, né? Que significa de, fora de, a partir de, vai depender da próxima palavra, da palavra que ela está ligada, qual que é o caso que ela vai estar. No caso aqui ela está ligada com a palavra tes horas. Tes horas está no genitivo. Da hora, então te guardarei da hora da aprovação. O aqui, ele vai ter essa ideia de, né? De origem, né? Te guardarei da origem, né? Seria isso, né? Seria de dentro, né? Que de dentro, por causa da declinação, né? Genitiva aqui da palavra. E nós temos também tu peirasmu, que também está no genitivo. Te guardarei da hora da aprovação. Por isso que a maioria das traduções trazem dessa forma. Agora, seria a tradução brasileira errada em traduzir na hora da aprovação? Na verdade, aqui a tradução brasileira ela fez uma adaptação. Por quê? Se eu falo te guardarei da hora da aprovação, é uma coisa muito repetitiva em língua portuguesa, né? Então, se você coloca te guardarei na hora da aprovação, está dizendo a mesma coisa, só que você está usando uma palavra diferente. Da e na. O problema é que na pra gente dá a ideia de ser no meio. Só que dá, no sentido genitivo aqui, ele está dando a origem. Te guardarei da hora da aprovação. Ok? É bem simples isso. Agora, você pode olhar para mim e falar, então professor, mas te guardarei da hora da aprovação pode estar dizendo que vai chegar a aprovação e você vai ser guardado dessa hora, de fora dela, né? Porque a preposição é que significa de fora de. Só que uma coisa a gente tem que observar o seguinte. Não adianta você se prender simplesmente porque que significa isso. Como assim, professor? Você tem que ver o contexto. Por quê? Vamos lá. Bem simples. Muito, muito simples. O texto está falando de arrebatamento? Vamos lá. O texto está falando de arrebatamento? Tem a palavra arrebatamento em alguma parte da igreja de Filadélfia? Que a igreja seria arrebatada, seria levada secretamente para algum lugar? Vamos olhar para o texto. Não tem nada dizendo isso. Um outro detalhe. Você tem 7 igrejas. Acho que a igreja que a gente tem que prestar atenção, que é a última igreja, que é a igreja de Laodiceia, que é a igreja morna,
Eu acho que é essa igreja que a gente tem que prestar atenção com relação aos últimos tempos. Filadélfia não seria uma das fases dela? Uma das 7 fases que uma igreja passa? Aí vai depender de como você interpreta o Apocalipse, vai depender de qual que está sendo o seu foco interpretativo. Mas, se for para prestar atenção em eventos finais, eu acho que a 7ª igreja seria a mais correta, procurar alguma coisa relacionada a isso. Deixa eu voltar um texto mais interessante aqui. Apocalipse 1:10. E fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. É interessante que aqui, a palavra arrebatada, ela não consta no grego, ela foi adicionada. Por que ela foi adicionada? Porque o próprio texto pede isso. E fui no Espírito no dia do Senhor. E ouvi de trás de mim uma grande voz, né? Como assim? O que está dizendo? E fui no Espírito do Senhor. Foi o quê? Fui levado. Fui arrebatado. Ou fui em visão, sei lá. Então a palavra arrebatada ela é adicionada aqui porque ela ajuda no entendimento do contexto. Não faz sentido. E fui no Espírito, né? E fui no Espírito, ou eu no Espírito, no dia do Senhor. Eu no Espírito o quê? Eu fui em visão, fui arrebatado. Então uma palavra precisa ser adicionada aqui. No caso de Apocalipse 3:10, não cabe. E te guardarei da hora da provação para você ser arrebatado. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo, eu vou te guardar da hora da provação. Te arrebatando? Não. Vamos voltar ao Egito. Contexto bíblico. O Egito, o povo de Israel passou no meio da tribo. O Egito estava passando por uma grande tribulação e o povo de Israel passou por ele. Morte dos primogênitos, os gafanhotos, rio Nilo se tornando em sangue. O povo de Israel estava lá no meio. Mas eles estavam o quê? Protegidos. Aí você fala, nossa, mas o que tem a ver o Egito? O que tem a ver o Egito com a Apocalipse 3:10? Você tem que entender a lógica e o uso das palavras. Você tem que entender a lógica e o uso das palavras. Ou o entendimento de provação. Entende? Deus ele arrebatou Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego lá? Não. Eles foram para o meio da fornalha. Mas no meio da fornalha eles foram protegidos. Do meio da fornalha eles foram protegidos. Eles estavam no meio do... Entende? Então, você vai encontrar vários exemplos de que a igreja passa que pessoas passaram pela tribulação, mas elas sempre estiveram protegidas por Deus. Elas estavam na origem do negócio, no ápice do negócio, e não foram arrebatadas. Não foram tiradas disso. Não foram tiradas disso. Elias, treta atrás de treta. Quando ele estava em paz, sabe o que aconteceu? Foi levado. Engraçado, né? Elias. Bichão. Então, esse é mais um problema teológico, ou quando a pessoa vai para o texto com uma visão teológica. A gente tem que extrair do texto. Extrair do texto. E você pode olhar e vai ver aqui. Por exemplo, verso 9 fala de sinagoga. Por acaso alguém frequenta sinagoga aqui? Né? A gente usa a expressão sinagoga? A gente não usa. Então, o contexto está relacionado a uma igreja lá do 1º século chamada Filadélfia. Ponto. Acabou. Opa, é a igreja de Filadélfia no 1º século que você tem que buscar geograficamente onde que ela estava e que ela, historicamente, passou por uma tribulação. Só que qual que foi a mensagem de esperança que João deu? Ó, te farei coluna no templo de Deus. Te farei coluna no templo de Deus. E aquela igreja passou por tribulação. Passou. Filadélfia foi arrebatada? Não foi. Simples assim. Deus abençoe seus estudos, Deus abençoe sua vida. Se alguém discordar, tiver uma visão diferente, isso, pode conversar comigo, pode me chamar pelo Telegram lá em off, estou disponível. E é isso. Então, e não acontece só com Apocalipse 3:10, não. Acontece com inúmeros textos da Bíblia. Né? As pessoas elas vão com uma visão mais doutrinária, vão com uma visão mais teológica do que propriamente bíblica. Olhar para o texto, contexto, perícope, olhar para a linguagem, olhar para a expressão, para a maneira de ser e pronto. É isso.
Mas no tocante à tradução, as duas traduções, na minha opinião, não são traduções que geram problema na ou da aprovação. Nenhuma das duas. E é isso aí. Tamo junto, fique com Deus. Peço desculpa ter feito um vídeo tão grande.